Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar início na leitura da Bíblia no livro de Hebreus. Vamos ler 1, 2 e 3. Mas antes, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, peço que fique conosco, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos ajude. Nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, Pai, para entender a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Precisamos do Senhor o tempo todo, Pai. Fique conosco, nos dê força, coragem, para seguirmos em frente com a leitura da Tua palavra, Senhor. Que possa chegar, Senhor, a alcançar alguns corações, Senhor. Ó Deus misericordioso, cuida de todos nós, nos proteja e abençoe a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Lembrando que o único que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida preciosa para todo aquele que nele crer, seja salvo por ele. Então, o único caminho é ele, é o Senhor Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Antes de começarmos aqui o capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês uma explicação. Jesus Cristo, a perfeição, a perfeita revelação de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é a perfeita revelação de Deus. Usando um estilo elevado e solene, o autor começa com uma exposição teológica a respeito da pessoa e obra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Enfatiza que o Deus Criador do universo falou ao seu povo por meio dos profetas e enviou Jesus para cumprir a missão de purificar os seres humanos de seus pecados. Esses versículos lembram a introdução ao Evangelho de João. Agora vamos começar a leitura no capítulo 1 de Hebreus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ser purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O Filho e os anjos. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. E lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Bonito, né? Como é bom ler a palavra de Deus, viu? E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem.
A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos, e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizestes os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os anjos, eles não aceitam adoração, não aceitaram, né? Até que João se dobrou lá e foi orar adorando a Deus, né? E o anjo falou que não, que adorar somente a Deus. Então não podemos adorar mais ninguém, além do Senhor, né? Agora, a grande salvação. Vamos para o capítulo 2 de Hebreus. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres. Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Jesus Cristo, o Salvador. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar um mundo novo que está por vir. O mundo do qual estamos falando, pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele. Que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele. Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Bonito, né? Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora,
Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra, por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele, e diz ainda que estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. E como, né? Como sofreu? Jesus e Moisés. Agora é o capítulo 3, tá? Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa, deixa eu só voltar aqui um minutinho. É assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa. Assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus.
e nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. O descanso do povo de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer. Mas até hoje, né? Hoje a gente vê cada coisa, irmãos, que misericórdia, né? O que acontece? Muita gente prefere ver coisas que o próprio inimigo coloca na internet do que ouvir a palavra de Deus, que é Deus que está falando. Confia no inimigo, mas não confia na palavra do Senhor. O Senhor deixou escrito para nós aqui, mas a pessoa não quer ouvir. Não quer. Acaba por ouvir coisas que não prestam realmente. Coisas do próprio inimigo, que não vou nem comentar muita coisa para não dar problema, né, irmãos? A gente já sabe que não podemos entrar em confusão com ninguém. Mas que é difícil você vê a palavra de Deus está sendo pregada em tudo que é lugar, para tudo que é canto que você olha, você vê a palavra de Deus sendo pregada, mas você não vai atrás. Você prefere ver outras coisas que o inimigo está lá soprando no teu ouvido e você vai lá ver. Vai ouvir, vai ver. É muito triste, né? Que Deus tenha misericórdia, né, do povo. Então aqui o Senhor disse, por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Vamos pensar, gente, vamos analisar, porque nós só achamos descanso no Senhor. Se você continuar vendo vídeos, coisas do maligno aí, porque a impressão que dá é que a pessoa é uma pessoa sábia, que está tendo revelações, mas tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tanto tem os falsos profetas, como tem as falsas profetisas. Então tem que tomar muito cuidado quando você for ouvir uma dessas coisas. Você não ouve. Passa direto, tira. Vai ouvir a palavra de Deus, que você vai se edificar muito mais. Porque com aquelas coisas que muita gente ouve, vê e assiste, misericórdia, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, porque não tem entendimento para continuar vendo um troço daquele, né? Senhor. Então vamos dar continuidade aqui. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplicar a nós, unem-me uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo
se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Não sejam teimosos. O Senhor está pedindo, aceite-o. Só Ele é o Senhor e Ele é o que leva a vida eterna. Se você acha que é bonzinho e vai... porque você é bonzinho, você vai herdar a vida eterna, não vai. Porque para herdar a vida eterna, você tem que seguir uma única pessoa, um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que desceu do céu, se encarnou, veio, morreu naquela cruz por nós, que nós somos os pecadores, para salvar nós. Quem que faz isso? Que amor tão grande Ele teve por nós, e Ele tem. Ele quer salvar todos. Então, gente, vamos falar da palavra de Deus, vamos compartilhar a palavra de Deus, sabe? Para muita gente. Por quê? Porque um pelo menos vai ouvir. E se esse um ouvir e prestar atenção e aceitar, o Espírito Santo vai falar com ele. Ou com ela, né? No caso. Então, gente, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Não vamos compartilhar só bobeira, não. Lógico que você tem o direito de ver umas coisinhas ou outras, compartilhar, mas primeiramente a palavra do Senhor. Então, ó, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. O fim das pessoas é isso, né? É só o sofrimento, né? E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Olha só, gente. Que coisa bonita, se prestar bem atenção, né? O que o Senhor estava fazendo com esse povo é o que o Senhor está fazendo conosco hoje. Né? É Ele que nos leva para a vida eterna, que é a terra prometida para nós. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura tão abençoada, Senhor, que possa ter tocado, Senhor, os corações de muita gente, Pai. Que o Senhor leve a tua palavra, Pai. Que o Senhor compartilhe, porque esse canal é teu, Senhor, é para honra e glória do teu nome, para falar do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.